Então Tá certo. tá subindo aqui. Muito bem. Então, boa noite a todos. Nader, por favor, com a palavra. Muito obrigado, boa noite a todos. É com grande alegria que iniciamos esse novo encontro, né? Referente a Abdu'l-Bahá, que foi um grande palestrante, um grande ser humano do século XIX, filho de Bahá'u'lláh, fundador da fé Bahá'í. Como o Ricardo falou, já tivemos alguns encontros desde abril, e continuamos hoje com mais um. Eu queria dar continuidade às anteriores, que a gente já falou sobre alguns princípios barrais. Um deles foi livre, independente busca da verdade. Aí o último que a gente teve foi sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres. E hoje a gente vai ouvir, escutar um pouco do André Silo sobre política e religião, se existe alguma relação ou se elas interferem ou não. A gente vai descobrir um pouco isso hoje à noite. Então, eu queria apresentar o nosso palestrante, André Roberto Silo. Ele é formado em Contabilidade e Direito, é professor de graduação e pós-graduação nas áreas de Contabilidade, Finanças e Impostos. Ele é conselheiro de empresas e famílias. Além disso, é consultor, auditor e perito contábil. Então, queria dar as boas-vindas ao André. A palavra é toda sua. Tenha uma boa palestra. Obrigado, Nader. Obrigado, Ricardo. Agradeço o convite, a oportunidade de poder falar com vocês, com um grupo seleto, né? E poder falar um pouco sobre essa figura impressionante, essa figura maravilhosa que foi Abdu'l-Bahá e um pouco dos ensinamentos que ele deixou para a gente, né? É um privilégio muito grande, eu agradeço essa oportunidade. Muito bem. Você pode passar aí, você que vai passar, Ricardo? Sim, pode ir me solicitando, me gesticulando, que eu vou passando aqui para você. Você acha melhor você passar ou quer que eu passe? Bom, como você se sentir mais à vontade, é que se você passar e você talvez não veja a carinha das pessoas, né? Não sei. Eu vejo. Vê? Vejo. Então, se você quiser subir então a apresentação para se sentir mais à vontade em passar, eu tiro ela aqui e você sobe por aí. Tá ok. Tá bom? Então, só um instantinho. Bem, penso que você pode já subir, né? Tá. Compartilhou com vocês? Sim. Tá. Muito bem. Como essa é uma atividade que eu, não exatamente esse tema, né, mas essa é uma atividade que eu faço com frequência, né, então eu me sinto mais à vontade podendo fazer a passagem aqui dos slides, eu fico mais tranquilo. Muito bem, esse material que eu vou apresentar para vocês, eu extraí de uma palestra, como o Nader mencionou, né, Abdu'l-Bahá, ele foi o filho do profeta Bahá'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í, e no final da vida dele, nos últimos 10 anos da vida dele, ele teve a oportunidade de vir para o Ocidente e passou na Europa, passou um tempo nos Estados Unidos, e as pessoas que o acompanharam naquelas oportunidades fizeram anotações das suas palestras, né? Reuniões em casas de amigos, reuniões em igrejas, em lugares por onde ele passou. E essas são anotações dessas conversas que ele teve, né? Desses encontros que ele teve falando da fé Bahá'í, para o público Bahá'í e especialmente para o público não Bahá'í, né? Não somente com aqueles que
naquela época, há um século, já abraçaram a fé, mas também com as pessoas que tinham interesse em ouvir o que ele tinha a dizer, obviamente convidado por seus amigos Baha'is. E essa especialmente está num livro, esse tópico está contido num livro das palestras de Abdu'l-Bahá em Paris, né? E pelas anotações do livro, essa foi uma palestra, foi uma conversa, são anotações de uma conversa ocorrida no dia 17 de novembro de 1911. E o tema que Abdu'l-Bahá explanou nesse encontro foi a não interferência da religião com a política. E o texto que eu vou mostrar agora para vocês e sobre o qual eu vou conversar, foram anotações, né? As pessoas presentes, as pessoas que o acompanhavam, faziam as anotações de tudo aquilo que ele explanava, tá certo? E, obviamente, que pelo que eu estou percebendo aqui, nós somos em 68 pessoas na sala, né? Então, é um público relativamente grande, e eu sei, pela minha experiência com aula, eu sei que as pessoas preferem ficar apenas ouvindo, né? Mas eu queria deixar aberta a possibilidade, qualquer pessoa que tiver vontade, que quiser, pode abrir o microfone, me interromper e fazer qualquer comentário, qualquer complementação às ideias, mas se tiver pergunta, dirijam-se depois ao Nader, tá bom? Então, se quiserem fazer qualquer comentário, complemento, pode fazer. Perguntas, depois vocês fazem para o Nader, que é o especialista aí, tá bom? Muito bem. Perdoem. Então, a primeira questão aí, a primeira frase aí da apresentação diz o seguinte: na conduta da vida, o homem é movido por dois motivos principais: a esperança da recompensa e o medo da punição. Então, nós somos movidos, segundo as palavras da Abdu'l-Bahá, nós somos movidos por dois pilares, né? Dois pilares sustentam a nossa vida. Dois pilares determinam os motivos pelos quais nós fazemos ou deixamos de fazer as coisas, né? Que tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer é em virtude de algum motivo. Ou nós temos motivos para fazer alguma coisa, ou nós temos motivos para deixar de fazer alguma coisa. E segundo Abdu'l-Bahá, segundo as escrituras Baha'is, são dois pilares que movem as motivações humanas: a recompensa e a punição. Então, nós fazemos as coisas esperando alguma recompensa, ou deixamos de fazer alguma coisa com medo da punição. Ou nós deixamos de fazer alguma coisa, eventualmente, esperando uma recompensa por isso. Então, acho que essa é uma introdução muito interessante da gente ter isso em mente, que as motivações humanas são sustentadas por dois pilares: recompensa e punição. A esperança da recompensa e o medo da punição. Segundo Abdu'l-Bahá, essa esperança e esse medo devem, consequentemente, ser muito levados em consideração por aqueles que ocupam cargos de autoridade e ocupam cargos importantes no governo. Seu negócio na vida é prestar consultoria para a formulação de leis e providenciar sua administração justa. Então, nós vamos levar, então, esse tema desses dois pilares, né, para o serviço público, já que nós estamos falando da interferência ou da não interferência. Nós vamos ver o que o texto nos diz, né, da relação entre a política e a religião, o quanto a política deve ou não interferir na religião, o quanto os religiosos devem ou não se envolver na política ou misturar os assuntos religiosos com assuntos políticos. Então, Abdu'l-Bahá diz que esse medo da punição ou essa esperança da recompensa devem
ser considerados por aquelas pessoas que têm cargos de autoridade. A minha leitura é que aí esses cargos de autoridade, não somente nas empresas públicas, mas especialmente nas empresas públicas, haja vista que estamos falando de política. E por pessoas que ocupam cargos importantes no governo. Essas pessoas é que devem, especialmente, ter o medo da punição e a esperança da recompensa, né? Porque essas pessoas, elas são eleitas, elas são nomeadas, né? Porque algumas pessoas que estão em cargos de governo, algumas delas estão eleitas e outras estão nomeadas, né? E que essas pessoas, elas são as pessoas responsáveis pela formulação das leis ou para ajudar aqueles que estão formulando as leis. E qual deveria ser o objetivo dessas pessoas, né? O objetivo é formular leis, é implementar leis que leve a uma administração justa. Recentemente, numa conversa sobre essa questão exatamente, né, sobre o envolvimento na política, eu lembrei a um grupo de jovens que tão ou mais importante do que a eleição do executivo é a eleição do legislativo, né? Porque, em grande parte, aquilo que o executivo precisa seguir são leis aprovadas pelo legislativo. Até mesmo o orçamento, até mesmo as leis de diretrizes, né, as leis que estabelecem as regras do executivo, elas são aprovadas, elas são aprovadas pelo legislativo. Então, em grande parte, tudo aquilo que nós seguimos, tudo aquilo que os governantes precisam seguir, elas são em obediência às leis. E quem formula as leis para o executivo, né, para os governantes seguirem, é o legislativo. Então, eles têm uma função muito importante. A tenda da ordem do mundo é erguida e estabelecida sobre os 2 pilares que eu mencionei, né? Em governos despóticos conduzidos por homens sem fé divina, onde não existe medo de retribuição espiritual, a execução das leis é tirânica e injusta. Muito bem, então aqueles que, quando a gente imaginar que os governantes são pessoas sem qualquer preocupação com a vida espiritual, sem qualquer preocupação com o medo da punição, a tendência é que a execução dessas leis seja injusta, seja tirânica. Por isso é importante que os governantes tenham essa preocupação com a vida espiritual. Então ele diz assim: não há maior prevenção da opressão do que esses 2 sentimentos, esperança e medo. Eles têm consequências políticas e espirituais. O que ocorre com muita frequência quando os governantes não têm essa percepção espiritual, quando eles não levam em consideração, é que eles só se preocupam com as consequências políticas. Eles só se preocupam com as consequências eleitorais, só se preocupam com os resultados das urnas, só se preocupam com o momento da sua reeleição. Infelizmente, nós conhecemos muitos casos de pessoas que são eleitas para servir ao povo e elas acabam no exercício da função se servindo do povo. Obviamente que nós não vamos entrar aqui nesse debate, não vamos entrar aqui nessa discussão, porque não faz parte do nosso escopo, né? Não faz parte da proposta. Mas o que acontece com muita frequência é que os governantes que são eleitos para pensar no povo, muitas vezes eles acabam, no exercício da função, pensando apenas em si próprio ou pensando apenas num grupo muito pequeno de cidadãos,
pensando apenas dentro daquele grupo de pessoas que dão sustentação a ele, dão sustentação à sua eleição, não é? Se os administradores da lei levassem em consideração as consequências espirituais de suas decisões e seguissem a orientação da religião, eles seriam agentes divinos no mundo da ação, os representantes de Deus para aqueles que estão na terra. E eles defenderiam, pelo amor de Deus, os interesses de seus servos, como eles defenderiam os seus. Ou seja, reforçando aquilo que eu já mencionei e reforçando alguma coisa que eu já vi aqui que alguém escreveu no chat, né? Alguém fez alguma menção aí, é justamente isso. Os administradores não levam em consideração as consequências espirituais daquilo que eles fazem. A preocupação deles é apenas material. A preocupação deles é apenas com as consequências políticas, com as consequências eleitorais. Se um governador reconhece sua responsabilidade e teme desafiar a lei divina, seus julgamentos serão justos. Acima de tudo, se ele acredita que as consequências de suas ações o seguirão além de sua vida terrena, e que, como ele semeia, ele deve colher, tal homem certamente evitará a injustiça e a tirania. O que nós temos visto, né, é que, pelo menos até um passado bem recente, o que a gente assistia, e eu ouso dizer que nós estamos passando por um momento histórico do nosso país, né, porque eu sempre lembro aos jovens que, apesar de a gente ter, em algum momento, uma percepção de que as coisas estão cada vez pior, eu ouso dizer que algumas coisas estão desmoronando, estão cada vez pior, mas outras coisas estão sendo construídas, estão melhorando. Porque, possivelmente, muitas coisas que nós assistimos hoje sempre existiram. Talvez no passado isso fosse muito pior do que é hoje. Só que estava tudo debaixo do tapete. A sujeira era toda jogada debaixo do tapete. O povo não ficava sabendo de nada. O povo não tinha informação e o povo não podia nem mesmo ousar reclamar de alguma coisa. Então, muitas coisas hoje estão muito ruins, mas eu acredito que muitas coisas parecem estar pior porque nós temos mais informações do que nós tínhamos no passado, né? Então, como o governante, ele, na maioria das vezes, ele nem acredita que ele terá que pagar pelas suas injustiças nessa terra, ou seja, nesse plano terreno, ele nem imagina que a lei possa alcançá-lo, né? E a gente tem assistido aí nos últimos 10, 15 anos nesse país, a gente tem assistido aí, em alguns casos que ficaram muito famosos nas últimas 2 décadas, né? Nós temos assistido poderosos sendo punidos. E eu acredito que, em algum passado não muito distante, esses governantes, esses políticos, nem imaginavam que eles poderiam ser punidos na terra. Eles nem imaginavam que a lei poderia alcançá-los. E nós vimos tantos poderosos sucumbirem à lei, né? Sendo descobertos, sendo processados, sendo julgados, e muitos deles ainda estão presos. Por quê? Eles não temiam nem mesmo a lei do homem. Eles não temiam nem mesmo que a lei terrena, que a lei do homem, a lei criminal, a lei penal, a lei civil, pudesse alcançá-los. Quiçá imaginar que a lei de Deus tivesse alguma coisa a ver com as injustiças deles. Então é isso que Abdu'l-Bahá disse, que se o governador tivesse consciência de que os seus julgamentos, que as suas ações, que as coisas que eles fazem aqui, as suas injustiças e tiranias, seriam julgadas, ou serão julgadas um dia por Deus, eles não teriam tanta tirania e tanta injustiça.
Se um oficial, ao contrário, pensar que toda responsabilidade por suas ações deve terminar com sua vida terrena, não sabendo nem acreditando em nada dos favores divinos e de um reino espiritual de alegria, ele não terá o incentivo para lidar com justiça e a inspiração para destruir opressão e a injustiça. Isso nos remete àquela primeira frase das motivações humanas, né? As motivações humanas, pela primeira frase, é que o homem ele é movido pelos pilares da recompensa e punição. Então, se alguém imagina que ele não vai ter nenhum incentivo para fazer a coisa correta, se ele sente, se ele acredita que ele não tem nenhuma motivação para fazer a coisa certa, ele não vai fazer. Mas se ele tiver a consciência, né, acho que essa é a palavra, né, se ele tiver a consciência de que as suas ações serão cobradas um dia, se não neste plano, mas certamente num plano espiritual, esse governante certamente terá um motivo para lidar com justiça, para acabar com a opressão e com a injustiça. Ou seja, nós voltamos lá na primeira frase, que é a questão dos dois pilares que movem a humanidade. Quando um governante sabe que seus julgamentos serão pesados em uma balança pelo juiz divino, e que se ele não for achado em falta, ele entrará no reino celestial, e que a luz da graça celestial brilhará sobre ele, então ele certamente irá agir com justiça e equidade. Veja como é importante que os ministros de Estado sejam iluminados pela religião. Então aqui nós temos uma questão que eu julgo assim bastante relevante, né? Ou seja, a consciência do governante. Por que o governante? Será que isso só vale para o governante? Né? Será que as demais pessoas, as pessoas comuns, quem não é governante, não tem esse mesmo peso? Lá no final a gente vai falar um pouco mais disso, né? Porque aqui o foco é falar do governante, mas a gente vai falar mais adiante sobre as demais pessoas, porque também nós não podemos imaginar que só os governantes e políticos é que tem que fazer a coisa certa, né? Mas se esse governante que tem tanta responsabilidade, esse governante que se dispôs a cuidar da população, esse governante que se dispôs a ocupar um cargo onde ele tenha a possibilidade de promover justiça, onde ele tenha a possibilidade de promover o bem-estar da população, onde ele tenha a possibilidade de diminuir a dor dos menos favorecidos, dando-lhes uma saúde melhor, dando-lhes educação. Então ele tem essa possibilidade, ele tem isso em suas mãos. E ele sabe que isso um dia vai ser pesado pelo juiz divino. Certamente ele vai pensar melhor sobre como agir. E ele certamente buscará agir com justiça e equidade. Por isso, tão importante que essas pessoas, né, aqui o texto fala em ministros de Estado, por conta da formação dos políticos onde Abdu'l-Bahá esteve palestrando, esteve conversando. Mas isso a gente pode estender aqui para a nossa realidade, né, para os chefes do executivo, o presidente, o governador, o prefeito, ministro de Estado, secretário de Estado, secretário de município, ou seja, todas as pessoas que de alguma forma têm em suas mãos a possibilidade de servir a comunidade, recebem para servir a população, escolheram fazer isso, pediram seus votos, né, pleiteiam posições para fazer isso, e depois se esquecem daquilo para o qual se dispuseram a trabalhar. Então é importante que essas pessoas sejam iluminados pela religião. É importante que essas pessoas tenham uma vida espiritual, tenham um envolvimento com a religiosidade. Com as questões políticas, o clero, entretanto, nada tem a ver.
As questões religiosas não devem ser confundidas com a política no estado atual do mundo, pois seus interesses não são idênticos. A religião diz respeito a questões do coração, do espírito e da moral. A política está ocupada com as coisas materiais da vida. Bom, perdoe. Então, eu queria explorar um pouquinho isso, né? Explorar um pouquinho essas ideias, né? Abdu'l-Bahá disse lá, então, há pouco mais de um século, que o clero não deve se envolver com as questões políticas, que as questões religiosas não lidam com as questões materiais. A política lida com as questões materiais, mas a religião lida com as questões espirituais, né? A política se ocupa das coisas materiais da vida e a religião com as coisas espirituais da vida. Bom, nós temos que entender que em algum momento essas coisas têm que conversar, né? Em algum momento essas coisas têm que se entrelaçar. Por quê? Porque se o político, ele, na hora de tomar as decisões, ele não considerar as questões espirituais, ele realmente não vai fazer a coisa justa, honesta. Na administração pública, existem 3 formas de se avaliar a qualidade do serviço público, né? São 3 indicadores muito interessantes, que são a eficiência, a eficácia e a efetividade, né? Então, são questões absolutamente materiais, né? Mas a gente pode dar uma ênfase espiritual, ou pelo menos social, para essas questões, né? O que seria a eficiência, né? A eficiência a gente pode medir, o que mede a eficiência é o relógio, né? Então, a eficiência poderia ser indicada como, por exemplo, a otimização dos recursos. É conseguir fazer cada vez mais com menos. É conseguir produzir mais, é conseguir atingir, utilizar os recursos da melhor forma. É fazer cada vez mais com menos recursos. Isso seria uma eficiência, aumento de eficiência, né? O que seria a eficácia? A eficácia é quem nos diz, quem nos indica, a eficácia é a bússola, né? É fazer a coisa certa, é no caminho certo. Então, enquanto a eficiência é fazer cada vez mais com menos, ou seja, fazer mais, produzir mais com menos recursos, e o serviço público está cheio disso, né? Essa necessidade, porque os recursos são escassos e as necessidades são crescentes, né? Então, a eficiência é muito importante. Mas e a eficácia? A eficácia é fazer a coisa certa, né? Porque não adianta eu ser muito eficiente fazendo a coisa errada. Não adianta eu ser muito eficiente fazendo aquilo que não é importante, fazendo aquilo que não precisa ser feito. E o terceiro indicador é quando eu consigo, com eficiência e com eficácia, ser efetivo. O que seria ser efetivo? Seria eu alcançar um maior número de pessoas. Porque eu posso ser eficiente, posso ser eficaz, mas atingir um número muito pequeno de pessoas, atingir uma camada privilegiada da população. Então, a efetividade, ela tem a ver com fazer não só o serviço de forma eficiente e eficaz, mas alcançar o maior número possível da população, alcançar preferencialmente aquelas pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade, que estão numa situação de maior necessidade. E aí, então, entra as questões espirituais, as questões do reconhecimento de que eu preciso primeiro atender aqueles mais necessitados, talvez fazer aqueles serviços que não vão dar voto, mas fazer aqueles serviços que vão promover mais saúde para a população, mais educação para a população, um bem-estar maior para a população. Isso são coisas materiais, mas que tem a ver com as questões espirituais, porque tem a ver com justiça, tem a ver com equidade.
Então, aqui, o texto que eu havia te retirado é assim: os professores religiosos não devem invadir o domínio da política. Devem preocupar-se com a educação espiritual do povo. Devem sempre dar bons conselhos aos homens, procurando servir a Deus e a humanidade. Eles devem se esforçar para despertar a aspiração espiritual e se esforçar para ampliar a compreensão e o conhecimento da humanidade, para melhorar a moral e para aumentar o amor pela justiça. Então, nos dias de hoje, né, uma das questões relevantes para aqueles que trabalham com a educação espiritual, né, especialmente com a educação espiritual das crianças, dos jovens, né, é mostrar a eles que eles devem se preocupar com a humanidade, que eles devem se preocupar não consigo mesmo apenas, né? Eles não devem se preocupar apenas com o seu bem-estar, não devem se preocupar apenas com o bem-estar daqueles que os rodeiam, mas se preocupar com a humanidade. E é ensinando as crianças e os pré-jovens que a gente vai conseguir isso. Então, o que Abdu'l-Bahá estava chamando a atenção é que os religiosos deveriam focar a sua energia, o seu tempo, ensinando as questões espirituais para as crianças e jovens, e não ensiná-los questões da vida política, questões da vida material. É óbvio que nós temos uma discussão sempre presente. Com licença. Que eu ouço com frequência e que a gente pode explorar daqui a pouco, depois da minha apresentação, que, bom, como é que eu quero ter pessoas espiritualizadas na política? Como é que eu quero ter pessoas boas na política se as pessoas que lidam, né, se os religiosos não se envolverem na política? Se os religiosos, que são pessoas que estão preocupadas com a vida espiritual, se os religiosos que estão preocupados com justiça, com equidade, com moral, se essas pessoas não tiverem participando da política, como é que a gente quer que os políticos estejam espiritualizados? Como é que a gente quer que os políticos sejam pessoas justas, equânimes, né? Então, essa é uma questão que sempre eu ouço esse questionamento. Como é que a gente faz com que as pessoas que os políticos sejam espiritualizados? Como é que a gente faz que essas pessoas estejam preocupadas com a vida do espírito, com a vida espiritual, com a sociedade, se a gente não participa? Essa é uma questão para a gente responder ao final. Bom, tudo isso que eu expliquei até agora, que eu li, que eu reproduzi de Abdu'l-Bahá, está de acordo com o ensinamento de Bahá'u'lláh. Também no Evangelho está escrito: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, gaste seu tempo com as coisas materiais, dê ao governo aquilo que é devido ao governo, pagamento de impostos e os serviços que a gente tem que fazer, e o tempo que é de Deus, dá a Deus. Aquilo que é de Deus, dá a Deus. Ou seja, a gente não deve ter uma vida absolutamente voltada para a matéria, uma vida, essencialmente uma vida material, voltada para as questões da vida material. Na Pérsia, alguns entre os importantes ministros de Estado que são religiosos, que são exemplares, que adoram a Deus e que temem desobedecer às suas leis, que julgam com justiça e governam o seu povo com equidade. Obviamente que, quando o verbo está no presente, né, a gente deve se lembrar que essa é uma frase dita por Abdu'l-Bahá em 1911, né, onde ele menciona que naquela época, né, em que ele vivia, havia entre os ministros de Estado no Irã, né, a Pérsia, hoje o Irã, né, que havia naquela época importantes ministros de Estado que se dedicavam à vida religiosa, que tinham vidas exemplares, que adoravam a Deus, que temiam a Deus, que temiam desobedecer às suas leis, e que, portanto, seus julgamentos
e suas decisões, seus atos de governo, tratavam o povo com equidade, né? E aqui é interessante dizer, julgam com justiça e governam com equidade, né? É importante a gente lembrar que tratar as pessoas com justiça é tratar a todos da mesma forma, né? E equidade, né? O que seria o tratamento, governar o povo com equidade? Será que seria também um tratamento igualitário, ou seja, vão tratar todo mundo da mesma forma, né? Eu lembro que eu tinha um professor de direito civil e que ele dizia, né, que equidade era tratar igualmente aos iguais e desigualmente aos desiguais. Ele usava com frequência essa frase, né? Ou seja, o governo deve dar um tratamento justo a todos, mas um tratamento equânime também. O que seria isso? As pessoas que estão numa situação de extrema pobreza, as pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade, precisam de uma atenção melhor, precisam de uma atenção especial. Então, quando eu falo, né, que, repetindo o meu professor Benjamin, de tratar igualmente aos iguais e desigualmente aos desiguais, ele queria dizer isso. As pessoas que estavam numa mesma condição deveriam ter o mesmo tratamento. Pessoas que estavam numa outra condição poderiam ter um outro tratamento de forma desigual. Mas aqueles que estão na mesma condição devem ter o mesmo tratamento, né? Porque se for tratar todo mundo da mesma forma, os governos poderiam cometer alguns equívocos, porque poderiam tratar pessoas em melhores condições sociais da mesma forma que aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu não consegui ler aqui. Bom, depois eu leio todas as manifestações e a gente comenta, tá legal? Pode ser assim? Depois eu vou ler as manifestações aí para a gente conversar. Agradeço quem está se manifestando aí, depois eu vejo. Existem outros governantes nesta terra que não temem a Deus diante de seus olhos, que não pensam nas consequências de suas ações, trabalhando por seus próprios desejos. Isso colocou a Pérsia em grandes problemas e dificuldades. Ou seja, ainda retomando, ou seja, ainda se referindo à situação daquela época, Abdu'l-Bahá disse que lá na Pérsia tinha ministros de Estado que tinham julgamento com justiça e governo com equidade, mas que outros, por outro lado, que não temiam a Deus, que não tinham o medo do seu flagelo, não tinham medo da sua punição, não pensavam nas consequências de suas ações, que seguiam seus próprios desejos. E isso fez com que a Pérsia estivesse passando por grandes problemas e dificuldades. E aí ele diz assim: ó amigos de Deus, sejam exemplos vivos de justiça, para que pela misericórdia de Deus o mundo veja nas suas ações que você manifesta os atributos da justiça e da misericórdia. É um pedido que ele fez, então, né, para os amigos, para as pessoas que estavam acompanhando, né, a sua palestra, e que também se aplica, obviamente, aos governantes, mas vejo também que se aplica a todas as pessoas, né? E nós temos que ser exemplos de justiça, né? Nós temos que, em nossas ações, né, nós temos que manifestar esses atributos de Deus, que são a justiça e a misericórdia. E aí vem um conceito muito interessante. A justiça não é limitada, é uma qualidade universal. Ou seja, ela não está restrita a um povo, ela não está restrita a um grupo, ela é universal. Seu funcionamento deve ser realizado em todas as classes, da mais alta à mais baixa. A justiça deve ser sagrada e os direitos de todas as pessoas devem ser considerados.
Deseje para os outros apenas o que você deseja para si mesmo. Então devemos nos alegrar no sol da justiça que brilha no horizonte de Deus, né? Então não importa a situação da pessoa, não importa a classe social em que ela se encontra, né? Não importa a classe econômica que ela se encontra, não importa a erudição ou não dessa pessoa, né? Se ela é letrada ou iletrada, né? Todos nós temos que demonstrar a justiça. E aí ele menciona a regra de ouro de todas as religiões, né? Deseje para os outros aquilo que deseja a si mesmo, né? Isso, por mais que a gente tenha, às vezes, a percepção das divergências entre as doutrinas, né? Entre as religiões, existe uma essência espiritual que é comum a todas elas, né? Que é essa regra de ouro, que é deseje aos outros apenas o que deseja para si mesmo. Cada homem foi colocado em um cargo de honra do qual não deve abandonar. Um humilde trabalhador que comete uma injustiça é tão culpado quanto um tirano renomado. Portanto, todos nós temos nossa escolha entre a justiça e a injustiça, não é? Então, lá no início, eu fiz a menção a isso, né? Que o foco aqui da nossa conversa, o foco da palestra de Abdu'l-Bahá que eu estou reproduzindo aqui para vocês, era tratar dessa questão do envolvimento da religião com a política e como o governante deveria considerar as suas ações perante a população, né? Que ele deve demonstrar justiça, ele deve demonstrar equidade, ele deve demonstrar servitude, ele deve servir ao povo, né? Mas aqui, aí eu havia mencionado que qualquer diretor, qualquer pessoa que tem algum tipo de comando, seja numa família, seja numa empresa, seja numa organização não governamental, ou seja, não somente os governantes, né? Mas todas as pessoas que têm qualquer responsabilidade sobre outras, todas as pessoas que têm qualquer comando, elas deveriam agir dessa forma com justiça, né? Não importa o nível em que a pessoa se encontra, e não é somente os governantes, os políticos. Isso deve ser um atributo de todas as pessoas. E aí, então, ele começa a concluir a palestra dizendo que ele diz, espero que cada um de vocês se torne justo e dirija seus pensamentos para a unidade da humanidade. Que você nunca irá prejudicar seus vizinhos nem falar mal de ninguém. Que você respeitará os direitos de todos os homens e se preocupará mais com os interesses dos outros do que com os seus, né? Então aqui nós temos, numa frase tão curta, nós temos tantas coisas relevantes para considerar, né? Como é que a gente consegue, nas nossas ações, nos nossos atos, promover a unidade, né? Que promove a unidade, né? Me parece que a maior promotora da unidade é a justiça. É improvável que a gente consiga um grupo unido se eles perceberem injustiças, privilégios, diferenças, né? Isso cada um de nós pode promover, né? Cada um de nós, nos meios em que nós nos relacionamos, cada um de nós pode promover a unidade. E aí diz que a gente não queira prejudicar as pessoas. Ele mencionou não prejudique seus vizinhos, né? Mas vamos expandir essa ideia para o mundo em que nós vivemos, né? Não prejudicar os seus colegas de trabalho, não prejudicar os seus colegas de escola, não prejudicar as pessoas com quem você convive na vida social, né? Não prejudicar ninguém, não falar mal de ninguém. Hoje eu estava conduzindo um workshop onde um dos temas era isso, né? Seja leal aos ausentes, né?
respeite os presentes, sendo leal aos ausentes, né? As pessoas ausentes não deveriam ser mencionadas nem para falar bem, quiçá para falar mal. A gente jamais deveria falar das pessoas ausentes, deveríamos ser leais às pessoas ausentes, porque elas não estão lá para poder se defender ou para poder falar sobre as ideias que estão sendo tratadas, né? E uma outra coisa que ele menciona também nesse treinamento, né, nesse workshop, é sobre se preocupar mais com os interesses dos outros do que com os seus, né? Como é que a gente torna isso um hábito, né? É não querer ser melhor do que o outro, ou seja, é buscar sempre uma relação ganha-ganha, é buscar sempre uma relação onde todas as partes envolvidas em qualquer contrato, em qualquer negociação, em qualquer relação, e que todas as pessoas envolvidas ganhem. É uma relação ganha-ganha. Hoje o que a gente vê na política é uma relação ganha-perde, ou seja, para eu ganhar, alguém tem que perder. Ou uma relação, em alguns momentos, perde-perde. Ah, eu vou por buraco, mas eu levo você comigo. Ou uma relação ganha. Contanto que eu ganhe, não me importa se você ganha ou perde. Então, como é que a gente vence esse desafio de fazer com que as pessoas respeitem os direitos dos outros e se preocupem com os interesses dos outros e não somente com os nossos próprios interesses? Assim, né, nos tornaremos tochas da justiça divina, agindo de acordo com os ensinamentos de Bahá'u'lláh, agindo de acordo com os ensinamentos de Deus, agindo de acordo com os ensinamentos que cada um professa em sua religião, aquilo que segue, né? E que aqui ele menciona Bahá'u'lláh, porque Bahá'u'lláh, durante sua vida, suportou inúmeras provações, perseguições, né? Ele foi aprisionado, o próprio Abdu'l-Bahá viveu 40 anos de sua vida como um prisioneiro, né? Muito jovem, ele foi aprisionado junto com seu pai, com Bahá'u'lláh, e ele viveu durante 40 anos aprisionado, né? Então foi uma vida, dificílima, e nem por isso ele deixou de ser uma pessoa boa, deixou de ser uma pessoa misericordiosa, nem por isso ele deixou de pregar o amor, a justiça, e é assim que nós devemos ser. Por sua misericórdia, a graça divina será derramada sobre você, e por isso eu oro. Então, essas são as ideias. Agora vamos para as questões que nós temos que tratar. Vamos ver primeiro o que tem no chat. Vamos ver o que tem aqui de manifestação. Você consegue ler ou quer que eu passe para você? Eu consigo ler aqui. Eu consigo ler, né? Depois que vier... Qualquer problema, eu ajudo aqui. Tá bom, obrigado. Né? Depois de todos os boa noite, dá licença, eu vou beber água aqui. Bom, aqui diz, no Brasil os políticos não têm receio do plano espiritual. Isso foi algo que logo Abdu'l-Bahá disse no início da palestra, né? E como eu mencionei, né, Felipe, a impressão que eu tenho é que até muito recentemente os políticos brasileiros, eles não tinham receio nem que a lei brasileira, a lei do homem, pudesse alcançá-los, né? A impressão que eu tenho é que eles tinham a sensação de que eles estavam acima da lei, e talvez estivessem mesmo, né? Que a lei não os alcançava, e raramente eles pagavam por seus crimes ou por seus atos, né? Eles não eram nem mesmo julgados, né? Aí o Felipe continua aqui dizendo que o Temer e o Lula estão soltos, né? Obviamente que o nosso objetivo aqui não é tratar especificamente de um ou outro político, né? Mas, às vezes, a gente ouve, nessa polarização política que existe, né? A gente ouve as pessoas falarem, ao defender alguém que está condenado ou suspeito, alguma coisa, condenado, pelo menos processado, né?
ele diz, mas tem o outro que não foi processado, tem o outro que não foi acusado, tem o outro que não foi preso, né? E recentemente, conversando com uma jovem de 16 anos, creio eu, ela fez um comentário, né? E eu perguntei assim para ela, qual é a fonte que você usou, né? De onde veio essa informação? Ah, a minha professora falou, eu li na internet, né? E eu falei, olha, uma coisa que a gente precisa... caso, é notório, é público que os dois cometeram inúmeras irregularidades e não foram punidos. O Temer foi preso, né, Felipe? E depois soltaram. O Lula foi preso e depois soltaram, né? Eu entendo a sua indignação e é isso mesmo. E possivelmente tem muitos outros, né? Tem muitos outros, né? E o que eu acho, sim, o que eu gosto sempre só de fazer uma uma reflexão, né? Um cuidado que eu sempre tomo é que é o seguinte, tudo que nós sabemos, tudo o que nós sabemos sobre os processos do Temer, do Lula e tantos outros processos, tudo que nós sabemos, qual é a nossa fonte? É a mídia, é a imprensa, né? E aqui eu queria fazer uma reflexão, né? Por quê? Porque a gente não sabe exatamente o que tem prova, o que não tem prova. A gente sempre considera, né, aquilo que a mídia noticiou. E eu lembro que uma vez eu levei um amigo, um juiz de direito, para dar uma palestra para os meus alunos. E ao final da palestra, Adalberto, eu já vou passar-lhe a palavra, um minutinho, tá? Eu lembro muito bem que ao final da palestra, um aluno levantou a mão, eu falei assim, olha, vocês querem fazer perguntas para o palestrante? Fiquem à vontade. E aí a primeira pergunta foi, juiz erra? O juiz tinha acabado de dar palestra, primeira pergunta, o juiz erra. Ele disse, todo dia. Por isso que existe recurso. Por isso que existe recurso. E o Supremo Tribunal Federal tem a faculdade de errar por último. Isso, exatamente. E a nossa lei, a nossa cultura, delegou para esses ministros do Supremo a palavra final, né? Então, bom, só continuando para terminar essa história, depois eu volto à história do Supremo, né? E aí ele disse assim, o problema, ele falou assim, o mais difícil de tudo é quando o juiz tem que julgar algo que a sociedade já julgou. É quando o juiz tem que julgar algo que a opinião pública já julgou, né? E isso acontece com muita frequência naqueles casos que ganham grande notoriedade na mídia, né? E essa palestra já faz tempo, essa palestra já tem 20 anos, tem mais de 20 anos, vocês são muito jovens, mas talvez vocês conheçam a história. E naquela época estava sendo julgado, estava em andamento um processo de 4 jovens de Brasília que atearam fogo num índio que estava na rua, estava dormindo na rua, e os 4 jovens atearam fogo. E o que estava sendo discutido naquela oportunidade, né, o que estava sendo discutido era que a juíza do caso tinha que decidir se o julgamento era do juiz singular ou se o julgamento era do tribunal, do júri, né? Se era o júri que julgaria ou o juiz singular. Bom, qual é a diferença, né? Crime contra a vida é tribunal do júri. Quando não é crime contra a vida, é o juiz. E existia um ingrediente mais grave aí, né? Que um dos meninos era filho de um desembargador, né? E aí o que a juiz tinha que decidir? Foi uma lesão corporal grave, seguida de morte, ou foi uma tentativa de assassinato? Né? Então, pelas provas que haviam no processo, a juíza tinha que decidir se houve uma lesão corporal grave seguida de morte ou se os meninos quiseram matar o índio.
Muito bem. Como é que a mídia, como é que nós, cidadãos, como é que a mídia poderia opinar sobre isso? Porque nós não temos o processo em mãos, nós não temos os documentos, não temos as provas. Hoje, muitos processos, né, são digitais, então talvez seja mais fácil isso. Mas um processo desse estaria correndo em segredo de justiça, certo? Mas o que acontece é que essas pessoas, a mídia, né, ela já faz o julgamento, ou ela induz a um julgamento que, às vezes, sem documento, às vezes sem a sustentação correta. Então, o que eu queria, assim, aqui dizer é que para a gente tomar muito cuidado com a fonte de informação, porque é difícil hoje a gente saber em quem confiar. Quais instituições a gente confia? A gente vê uma mobilização aí, um questionamento muito grande sobre as decisões do Supremo. E aqui eu não quero nem defender nem atacar o Supremo, né? Mas a nossa cultura é essa, né? A nossa sociedade é essa. Ou seja, nós delegamos a essas pessoas o direito de tomar a decisão final. E agora a gente tem dúvida se essas pessoas... Aliás, essa dúvida é muito antiga, né? Mas hoje está muito forte. Se essas pessoas estão tomando decisões jurídicas ou políticas, né? Então, antes de continuar aqui, eu gostaria de abrir a palavra para o Adalberto. Professor, só mais uma coisa. Eu lembro desse caso, foi do índio Galdino. Isso. E o que acontece? Eu acho que não precisa ser muito esclarecido, né? No sentido de, se os 4 colocaram fogo no corpo do índio, eu acho que eles não queriam aquecer o índio, eu acho que eles fizeram isso para matar, né? O problema é que quando há determinados interesses envolvidos, as coisas são interpretadas da maneira que convém. E, inclusive, um deles, um dos rapazes que colocou fogo no índio na época, hoje em dia é policial rodoviário federal. Um dos meninos que ateou fogo? É isso? Isso, porque na época era menor de idade. Ou seja, nem fichado ele ficou? Foi julgado de acordo com ECA, né? Ah, é verdade. O ECA era recente, exatamente, o ECA era recente. Felipe, muito obrigado, viu? Adalberto? Oi, estão me ouvindo? Sim. A respeito desse caso aí, teve um desses rapazes aí também que hoje ele faz parte do governo Bolsonaro, né? Pelo menos ele foi nomeado. Foi para a área em que o Sérgio Moro ele era ministro, eu esqueci o nome do Ministério da Segurança Pública, da Justiça e Segurança Pública também. Essa questão da mídia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu lembro que na época da Lava Jato, que estava todo aquele teatro, aquela coisa toda, muita coisa foi verdade, muita coisa foi teatro. Que saiu na imprensa que a Marisa, ela tinha 200 milhões na conta, vendendo Avon, e fez todo aquele escândalo. Depois saiu no Conjuro, inclusive o número do processo está lá, é público, só que eu não estou com ele em mãos agora. Que foi um erro do juiz, ela não tinha 200 milhões, e eu não vi a mídia dar todo esse destaque, né, para corrigir esse erro. Então, aquela coisa, julgar o que primeiro a mídia julga, fez todo aquele teatro que tinha 200 milhões, por conta do erro do juiz, que eu, sei lá, eu me pergunto, será que ele errou mesmo? Será que ele não viu? Tem tantos interesses envolvidos nisso. Depois ficou provado que ela não tinha nada de 200 milhões, e isso aí não foi divulgado. Então, tem muita gente que acredita nisso. Né? Essa coisa, a gente tomar cuidado com as fontes, né? Será que é verdade? Porque a verdade mesmo, quando ela aparece, ela não tem destaque, né? Como são muitas mentiras que são ditas, porque isso foi uma verdade, né? 200 milhões não tinha, depois ficou provado que não tinha. Eu não vi a mídia dar destaque nisso. Obrigado, Adalberto. E é isso mesmo, né? Eles jogam, por isso que eu falo que precisa tomar muito cuidado, né? Porque depois que você mancha a imagem de uma pessoa, né? O trabalho, né, que a mídia tem para reverter aquilo
não é a mesma, né? Não é a mesma intensidade. A hora que o Nader estava falando da minha apresentação, eu tive um problema aqui, eu não escutei o que ele falou, mas ele deve ter falado que eu trabalho com perícia, né? Eu sou perito na área contábil, financeira e tributária. Mas um outro caso que também teve muita notoriedade foi o caso dos Nardoni, né? Não teve confissão, não teve testemunha. O que levou a promotoria e o júri a ter certeza da autoria do crime? Foi a perícia. Agora, muito antes de ter o julgamento, a sociedade já tinha condenado. E condenado com base no quê? Porque se não teve confissão, se não teve testemunha, foi baseado na perícia. E será que a mídia teve acesso a todos os detalhes da perícia, né? Então, eu não estou dizendo que a mídia inventa ou mente, não é isso. Eu só acho que tem que tomar cuidado, porque nem sempre eles são leais a todos os fatos. E como é que eu percebo isso, gente? Muitas vezes eu vejo notícias sobre as áreas que eu atuo, e eu vejo a quantidade de bobagem que a mídia fala, a quantidade de erros que os jornalistas cometem ao fazer anúncio, né, ao fazer comentários de assuntos absolutamente técnicos que eles não dominam. E aí, como é minha área de atuação, eu consigo perceber algumas coisas que são absolutamente inadequadas. Aquilo que não é minha especialidade, eu aceito tudo como verdade. Como eu não tenho capacidade para avaliar se está certo ou errado, então eu considero como certo, né? Então eu tenho muito cuidado com isso. E eu vou passar a palavra para o Bruno, mas antes disso, é o Bruno que escreveu. Na maioria das vezes, não é Deus que cria as leis, são os homens que criam as leis. E dizem a todos que foi Deus que as criou para que os outros fiquem submissos à sua vontade. Eu escrevi até um artigo científico sobre esse assunto, né? Mas essa preocupação do Bruno mostra, né, a necessidade da espiritualização, da preocupação com a religiosidade dos políticos, né? A preocupação da religiosidade dos políticos. Que os políticos tenham essa preocupação, né? E antes de passar a palavra para o Bruno, porque daqui a pouquinho o Ricardo e Nader vão cortar o microfone, então antes disso, deixa eu só fazer uma menção aqui da que a Maria Carolina disse, que tem um documentário, Staircase, que discute bem esse assunto. Não em relação à impunidade, mas sobre como existe um movimento emocional e apelativo de não dar o benefício da dúvida para o acusado e penalizá-lo de maneira totalmente parcial e apelativa. Existe um princípio no nosso direito, que no direito do trabalho é indúbio pro mísero, e no direito penal é indúbio pro réu. Ou seja, na dúvida, absolve. Por quê? Porque o entendimento dos especialistas, dos juristas, é que é melhor absolver um culpado do que condenar um inocente. Né? Então, eu vou procurar esse documentário, viu, Maria Carolina? Muito obrigado. Bruno, por favor. Então, sobre essa frase que eu tinha colocado, ela me veio à cabeça porque quando o senhor estava falando a respeito da falta de preocupação dos nossos governantes em relação à punição divina, o que me veio à questão também sobre isso foi que eu já tinha pensado nesse tipo de coisa algumas vezes, e o que eu acho a respeito disso é que muitas vezes os nossos governantes eles não temem essa punição divina, ou porque isso é algo que a gente não pode ver e que a gente não sabe ao certo quando e como acontece, e isso talvez crie uma certa
passividade por parte dessas pessoas, ou simplesmente é aquilo que eu tinha colocado anteriormente, que ou, ou eles mesmos criam suas próprias ideias a respeito da religião e usam isso para nos seus atos de governar, ou eles colocam na cabeça que o que eles fazem está certo e por isso não deve haver nenhuma punição contra eles. Eu acredito nisso também, Bruno. Obrigado pela contribuição. Eu acredito nisso. Eu acredito, como eu já mencionei 2 vezes aqui, né, que grande parte dos políticos do Brasil, especialmente antes da lei de responsabilidade fiscal, antes do mensalão, né, eles tinham absoluta certeza de que nunca seriam alcançados pela lei penal, eles nunca seriam julgados pelos seus atos. Então, se eles não acreditam que eles serão julgados pelas leis do homem, quiçá acreditar que um dia eles serão julgados pela lei de Deus. Então, a Maria Carolina disse que esse documentário está na Netflix. Muito obrigado. Então, eu acredito que, né, como um resumo, um fechamento aqui da minha participação, é que a religiosidade deve estar presente na vida dos políticos. A espiritualidade deve estar presente na vida dos políticos, né? Os políticos deveriam, tanto quanto possível, serem influenciados, que eles têm uma missão não somente social, eles têm uma missão importante, porque eles foram eleitos pelo povo para servir ao povo, né? Mas que a maioria deles, possivelmente, mesmo aqueles que se dizem religiosos, né, eles têm que ter essa consciência de que eles podem até não responder, pelos seus atos perante a lei civil e criminal do país, né? Mas eles certamente responderão, porque eu acredito que eles têm uma responsabilidade especial perante Deus, porque, afinal de contas, eles têm em suas mãos o poder, né, de conduzir uma nação, conduzir um estado, um município, e promover a justiça e promover o bem-estar. Agora, complementando o que eu já havia mencionado, eu já vi muito chefe tirano, eu já vi muita tirania nas empresas privadas, não só nas empresas públicas, não só no governo, não só nos políticos, né? Então, essa espiritualidade, a religiosidade, não necessariamente a religião dentro da política, né? Mas a religiosidade, a espiritualidade, permear as ações e os pensamentos dos políticos. Muito bem, meu querido amigo Nader, Ricardo, eu acho que eu já respondi as manifestações aqui no chat. Eu queria saber se vocês gostariam de fazer mais algum comentário. Se não, eu quero dizer que foi um prazer enorme estar aqui participando com esse grupo. Gostei das manifestações, gostei das intervenções, dos comentários. Eu achei que foram muito pertinentes. E me parece que, né, esse grupo é um grupo seleto de pessoas que fazem a diferença no mundo. Muito obrigado. Obrigado Muito pela bem, palestra, André. professor. Muito obrigado, gente. Bacana. Muito obrigado, André. Nós que agradecemos, né, para poder discutir temas tão importantes como este e de uma forma tão rica e tão pertinente, né, para nós não nos apegarmos às pessoalidades e avançarmos, olharmos mais adiante desse processo todo, da importância da coisa maior, o que é mais amplo disso tudo, né, e para que a gente tenha, de fato, referências aí
de caminhos para nos construirmos como uma sociedade melhor. Então, acho que esses olhares, né, trazer essas discussões desta forma, elas são muito, muito importantes, muito necessárias, né? Então, eu que agradeço, que esse é um tema delicado de se tratar, muitas vezes a gente deixa de tratar destes temas por conta que a gente já cria barreiras e fronteiras para discutir, né? Então, aqui foi uma forma muito prazerosa, muito contributiva para todos nós, podemos aí, então, refletir de uma forma mais ampliada sobre essas questões. Né? Então, agradeço muito mesmo. Só a turma que está pedindo aqui sobre a questão de ACC, não é o link do Meet, o próprio relatório do Meet marca a presença de vocês e a gente encaminha para o setor de ACC, tá? Não precisa encaminhar RA, matrícula, nada disso, tudo bem? Nader, você quer alguma palavra final? Eu queria agradecer o André pela presença, estar conosco, poder ter aceito esse convite, foi muito bom poder estar aprendendo também, ainda mais na área de direito, que não é minha área, e relacionar todos esses conteúdos, né, atuais com alguns casos, né, foi interessante ter tido esses casos atuais e conversar com o grupo aqui. Eu queria também mencionar que eu deixei 2 links aqui, se vocês quiserem acessar, antes das perguntas, né, tem falando sobre a Fé Bahá'í. Nessas palestras a gente vai falar sobre alguns dos princípios. A Fé Bahá'í tem 12 princípios, e para a gente não estender em todos os encontros, eu selecionei alguns deles para a gente tratar aqui, mas se vocês quiserem saber um pouco mais, acessem esses sites que eu passei para vocês, e se vocês quiserem entrar em contato direto, eu vou deixar também um link do Instagram, que eu vou estar disponível para poder falar. Então, desejo a todos uma boa noite. Nader, só uma coisa, como nós estamos de 15 em 15 dias realizando essas atividades, na semana próxima, pessoal, nós teremos aí, então, uma dobradinha, né? Nós teremos aí já uma sequência. Então, na próxima quarta-feira, quem está aqui, já convido, já se preparem para participar da nossa próxima atividade, que vai trabalhar este tema, como o de hoje, mas com a questão do equilíbrio entre a ciência e a religião. E a religião, isso. Então, fica aí já o convite para todos vocês, tá bom? Muito bem. Nader, André, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Excelente. Eu que agradeço. Obrigado, Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Obrigado, boa noite, gente.